Olá, magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Os espíritos elementares são muito poderosos quando unidos a um mago no mundo de Black Clover, permitindo com que ambos consigam fazer grandes combinações de magia e até mesmo conseguir criar uma nova transformação extremamente poderosa, como a gente já viu o Yuno fazendo. Até o momento, a gente já conhece 3 espíritos elementares. O que resta então, surgir um último espírito, que poderá ser muito importante nesse arco atual do mangá. Embora não tenha aparecido dentro da obra até agora, muita gente acredita que o Asta pode acabar obtendo esse espírito elemental. E no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre essa possibilidade. A possibilidade de Asta e o espírito da Terra se unirem para conseguir aumentar ainda mais as suas forças. E vamos falar sobre o grande poder que o Asta poderá obter através dessa união. E eu conto muito com o seu apoio para deixar o likezão, se eu gostei é muito importante e super vai ajudar o canal. Eu também conto muito com você para se inscrever se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Galera, então, a magia espiritual é uma forma excepcionalmente rara e poderosa de magia presente no mundo de Black Clover. Aqueles que possuem esse tipo de magia têm a capacidade de invocar espíritos elementares para auxiliá-los em suas batalhas e também nos seus feitiços. Esses espíritos, por sua vez, se ligam aos magos individualmente, para assim compartilharem o mesmo atributo mágico, formando uma parceria única. Ou seja, geralmente um mago com poder de fogo consegue, se ele for muito poderoso e também tiver uma personalidade ligada aos objetivos do espírito, se unir a um espírito que também tenha o mesmo atributo mágico. E cada espírito elemental possui um poder imenso, capaz de fortalecer e aprimorar os feitiços e o poder mágico do seu hospedeiro. Essa conexão especial permite que os magos espirituais atinjam seu poder máximo, desencadeando feitiços específicos que são armazenados no seu grimório junto ao poder espiritual. Ao longo do tempo, os espíritos elementais desenvolveram uma relação simbólica com os seus hospedeiros, fortalecendo-se mutualmente. Ou seja, a gente não sabe exatamente até que ponto um espírito elemental pode evoluir, mas eles se tornam mais poderosos à medida que o seu vínculo vai aumentando e o seu usuário também vai ficando muito mais forte. No entanto, caso o hospedeiro esteja perto de perder a vida, o corpo do espírito elemental também vai sofrer as consequências, começando a se desintegrar, refletindo ainda mais essa estreita ligação que eles possuem. Além disso, se o hospedeiro for revivido a tempo ou se ele for curado, esse processo pode ser revertido. O espírito também se recupera completamente, sem precisar passar de nenhum tipo de tratamento para o espírito elemental, especificamente para ele. É importante destacar que, caso o espírito seja removido do seu hospedeiro, pelo hospedeiro perder a vida ou por um outro meio ainda desconhecido, ele vai ter a liberdade de buscar um novo hospedeiro digno do seu poder. Além disso, se o hospedeiro anterior for revivido, o espírito não é obrigado a retornar a ele, ele mantém a sua autonomia, ele escolhe qual o melhor hospedeiro no momento. Em alguns casos, os espíritos podem ser transmitidos por uma linha hereditária, como ocorre, por exemplo, com as rainhas e princesas do reino de Sherf, o que reforça ainda mais a importância e os valores desses seres místicos. Afinal, eles fazem um acordo, e se eles fizerem este acordo, eles vão respeitá-lo até o fim. Dentre os espíritos elementais existentes, a gente conhece essas grandes 4 entidades que personificam elementos primordiais. Pode existir outros tipos de elementos, podem, talvez, ter mais espíritos, mas a gente sabe sobre a existência desses 4. E eles são excepcionais tanto para elfos quanto para humanos. Ser escolhido por um desses espíritos é sempre considerado uma proteção divina, uma prova também da sua força excepcional. Seguindo, os hospedeiros espirituais possuem a capacidade de alcançar um nível conhecido como estágio sagrado, que é capaz até mesmo de purificar a malícia e destruir demônios que ameacem o mundo. E os 4 grandes espíritos são conhecidos como Sylph, o espírito do vento, Salamandra, o espírito do fogo, Undine, o espírito da água. E esperamos pelo 4º, um gnomo, que seria o espírito do mar. A gente também sabe da existência do Leviatã, que não é um espírito elemental, e sim um deus dos mares, mas ele possui atributos semelhantes a esses espíritos, assumindo até mesmo uma forma similar de um familiar, que assemelha-se também com o espírito elemental da água, o espírito elemental do mar.
E diferente do que muita gente acredita, o Leviatã realmente não é o quarto espírito, não foi revelado pra gente. Existe sim um quarto espírito elemental, o espírito elemental da Terra, que ainda vai vir a ser revelado, já que a gente segue o padrão elementar de água, terra, fogo e ar. E aí então a gente tem a possibilidade do Asta obter esse espírito elemental, e isso já vem gerando há um bom tempo uma especulação entre os fãs. Caso Asta realmente conseguisse obter esse espírito, uma série de poderes associados a esse elemento estariam vindo a ele. E por que o Asta poderia vir a obter o espírito elemental da Terra? Como sabemos, no mundo de Black Clover, as magias são hereditárias, ou seja, geralmente, um mago vai herdar os poderes da sua mãe, ou do seu pai, ou uma fusão desses dois poderes. E isso acontece em todos os casos, basicamente. Todo mundo acaba herdando uma fusão de dois poderes mágicos ou os poderes mágicos de sua família. E o Asta, a gente não conhece o seu pai, que poderia sim ter um poder, uma magia ligada à Terra, que tornaria tudo automaticamente mais simples. Afinal, o Asta poderia ter uma ligação indireta com esse tributo, mas a gente sabe que a mãe dele tem a magia de armazenamento, uma magia que tem atributos espaciais, já que ela consegue armazenar praticamente qualquer coisa sem mana dentro de qualquer outra coisa que ela desejar. E isso é basicamente um poder derivado da magia de terra. A gente sabe que no mundo de Black Clover, as magias derivam das 4 magias principais, sempre derivando de fogo, água, terra e ar. O que não surge como um derivado desses 4 atributos especiais, esses 4 atributos principais, acabam sendo nomeados de magia arcana. O que não é o caso da mãe de Asta. O caso dessa magia é uma magia que deriva do espacial, que deriva também da terra, e dessa forma o Asta ele pode sim ter uma ligação indireta com esse atributo. Afinal, a gente sabe que o Yuno ele nasceu com a magia do vento por causa do elfo que estava dentro dele. Mas a sua magia original era magia de estrela, que ele só veio despertar bem no futuro. O Asta ele pode nunca despertar esse poder, mas pode ser que esteja adormecido dentro dele. E dessa forma, por suas grandes realizações, por tudo que ele fez até agora, ele pode vir a conseguir esse atributo mágico, conseguir ter acesso à magia de terra, ou pelo menos ao espírito elemental da terra diretamente. Afinal, ele pode ser escolhido por sua personalidade e suas realizações. Isso mesmo nunca despertando a sua magia, porque senão ele perderia a anti-magia. Dessa forma, seria um sistema de familiar mais parecido com o de outros animes, onde basicamente um ser místico escolhe alguém a quem quer emprestar o seu poder. E isso aconteceria com o Asta. Basicamente, com o espírito elemental da Terra agora se tratando de poderes, o Asta poderia realizar magias e ataques derivados da Terra sem utilizar sua própria mana, porque ele não tem nenhuma mana disponível. Ou seja, ele pode ter o poder da Terra, mas ele não tem mana, então não tem como usar. Dessa forma, o Asta estaria utilizando o poder elemental, possuindo então ao mesmo tempo 2 magias, a anti-magia e o poder da Terra, que seria utilizado pelo espírito elemental, não pelo Asta. Dessa forma, o Asta não poderia acessar as transformações como os outros usuários de espírito acessam, porque é uma fusão máxima dos seus poderes, mas ele poderia utilizar ataques de terra, criar novos itens de batalha de terra, novas espadas de terra, aumentar o seu poder físico, criar até mesmo armaduras, que ele teria que usar em total sincronia com o espírito elemental. Afinal, o próprio Asta teria que suportar o peso daquilo que foi criado com as pedras, com a terra, mas então o espírito permitiria que ele conseguisse total leveza para os movimentos do Asta não diminuírem de velocidade nem de força. Ao mesmo tempo, o garoto da anti-magia não sentiria nada e, ao mesmo tempo, os seus oponentes, quando golpeados, sentiriam tudo. Em resumo, se o Asta conseguisse realmente obter esse poder, o seu potencial de batalha seria levado a um novo patamar, com uma variedade gigantesca de habilidades relacionadas à Terra à sua disposição. Se tornaria alguém um mago de força quase que imparável. Porém, essa possibilidade ainda é algo que apenas tá aqui para despertar a imaginação. Eu realmente acho bem difícil que o Asta vai ser escolhido, porque tem muitos magos que acabam dependendo do seu poder elemental, do poder do seu elemento, ou do poder da sua variação elemental, ou seja, outros magos com magia espacial, por exemplo, que acabam dependendo mais desse poder. O Asta, ele já tem a magia mais poderosa do mundo de Black Clover, então dificilmente ele iria realmente precisar disso. Mas comenta aí embaixo o que vocês acham sobre tudo isso e o que vocês esperam pro futuro do mangá de Black Clover. Vocês esperam ver o Asta com outra magia? Eu pessoalmente acredito que a anti-magia é o suficiente. Mas comentem embaixo o que vocês acham sobre tudo isso. Fechou?